Saudações a todos, todas e todes. Eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para apresentar mais um Jornada Mágica. Temos aqui uma gravação muito especial onde nós fazemos a nossa primeira entrevista coletiva. Eu trouxe aqui a Thalita, o Henrique, o Vinícius, a Melissa para conversar a respeito do projeto da Bruxaria Carniceira, com o qual eu me identifiquei muito e a gente pôde fazer uma troca muito especial de ideias, de propostas, de inspirações e aspirações com a vivência da magia e da bruxaria. Deixo vocês então com essa gravação do nosso encontro e até por acaso. Eu não sou natural daqui de São Paulo, sou de Vitória, no Espírito Santo, e lá é assim, não é quente que nem Nordeste, Fortaleza, mas é mais quente do que em São Paulo. Lá é comum, quando eu visito Vitória, eu fico depois de uns 3, 4 dias um pouco inquieto para voltar para São Paulo por saudade do clima de São Paulo, em que eu consigo tomar banho e não começar a suar imediatamente. Mas esses tempos em particular aqui em São Paulo eu tenho sentido que tem oscilado bastante. Sim. Agora que eu tô aqui na minha casa, que é mais uma casa de fundos, tá até um pouquinho quente, com o escritório fechado. Claro, né, que eu também incensei o quarto inteiro, fica quente. Mas, pelo visto, vocês estão num lugar que tá um pouquinho mais frio, que dá pra manter esse estilo. É, Tá mais frio. Você mora onde aqui em São Paulo? Moro na Zona Norte, Vila Gustavo. Ótimo, Vila legal. Gustavo. Vocês são de onde, São Paulo? Estamos no centrão aqui. Mais no centro. A gente é bem no rolê urbanão mesmo. Assim. A gente tá fazendo a nossa bruxaria nessa selva de pedra aí, né? Entendi. Quando eu me mudei pra cá, pra Zona Norte, eu tive uma impressão de que eu não tava em São Paulo. Porque das vezes que eu visitava São Paulo, eu visitava justamente a região ali do centro, Liberdade, o lugar mais Isso. badaladinho. E aí eu vim Estamos na pro... Liberdade. A gente Olha, está falando da que da hora. Liberdade. A São Paulo, que eu brinco de chamar de turística. Aí eu Sim. me mudei pra Zona Norte e parecia que eu tava morando no interior de São Paulo. Minha cabeça no começo não conseguia conectar a ideia de Sim. que se eu pegasse um ônibus, em 40 minutos eu tava na Avenida Paulista. Hoje eu entendo isso, eu usufruo disso, mas no começo minha cabeça era tipo, o quê? Eu tô em São Paulo? Nem parece que eu tô em São Paulo. Sim. Sim. Então agora, espontaneamente, eu já comecei a gravação tem uns minutinhos, batendo papo com vocês. E eu quero convidar para vocês poderem se apresentar para as pessoas do espaço do Jornada Mágica, a nossa primeira entrevista coletiva com um coletivo de bruxaria aqui no Jornada Mágica. Então, galera, fiquem à vontade, podem se apresentar, o microfone de vocês. Bom, meu nome é Henrique Ataíde, eu sou um bruxo carniceiro, faço parte desse movimento, né, que é a Bruxaria Carniceira, que une política, arte e bruxaria. E a minha trajetória é muito mais da arte propriamente do que da bruxaria. Sou formado em arte cênica, sou artista plástico, trabalho com música, com teatro. E dentro da bruxaria eu vi um lugar que eu poderia casar bem essas artes, né? Fazer essa jornada também. Então, estamos desenvolvendo esse projeto e esse movimento há algum tempo. E unindo forças, né? Porque eu acho que uma coisa que é interessante desse projeto é criar uma rede, né? Fazer com que a comunidade cresça, se una. Enfim, é um pouco por aí. Bom, a nossa bruxaria ela tem um tom meio apocalíptico, assim. Então, aqui, muitas sirenes passam e provavelmente a gente ouça alguns ruídos. Mas eu vou aproveitar para pegar o gancho aí, né? E já começar me apresentando. Eu sou a Thalita, gente. Sou Thalita Leal. Sou bruxa, sou terapeuta. E estou aí integrando esse grande movimento que é a Bruxaria Carniceira, que é um movimento de arte, política e bruxaria. E a gente mesclou, né, todos os nossos saberes, junto com... Fizemos uma grande sopa, uma grande alquimia com as medicinas particulares de cada um e deu isso aí, né? Deu nesse urubu, saiu esse megazord, aí a bruxaria carniceira de alguma maneira. Então, é isso. Prazerzão estar aqui com vocês. Fantástico. Uma boa noite. Sou o Vinícius Camargo. Eu tive a oportunidade de explorar e estudar bastante coisa dentro de movimentos ocultistas e tradições, mas eu encontrei na Bruxaria Carniceira um movimento mais cooperativista, mais anárquico e disposto a, de fato,
tem um impacto real, sabe? Eu acho que o que nos difere, no geral, é que a gente está, obviamente, tem uma bagagem teórica, mas pouco preocupado com conteúdo e mais preocupado com experiência. Então, acho que isso é o que mais me atrai e o que as diferenças de formas de ritualizar e de arte são o que acabam somando para a gente conseguir entregar uma experiência gostosa para todo mundo. Fabuloso. Oi, gente. Eu sou a Melissa. Eu não tô junto com o bando hoje, né? Estou na minha casa, que também é bem caótica. Eu moro no meio de 3 avenidas, moro numa encruzilhada de avenidas, então com certeza vocês vão escutar muitos barulhos aqui. Mas bom, vamos lá. Eu sou a Melissa Rueda, eu sou bruxa, sou historiadora, né? Sou professora e sou produtora cultural. Então, eu sou uma mistura aí de humanidades e artes que compõe a minha bagagem, né? Junto com tudo isso, comecei na bruxaria, acho que como toda pessoa, né, fui explorando um pouco aí da magia natural, fui indo pelos caminhos da alquimia, e fui chegando no ocultismo, e estudei uma série de coisas com os 3, e aí a gente foi juntando um pouco de cada coisa para criar a nossa forma de fazer bruxaria. Obrigado pela apresentação, Thalita, Henrique, Vinícius, Melissa. E agora eu trago de volta também uma pergunta, que eu acho que é a pergunta primeira, importante, central, que eu espero que traga, inclusive, uma certa discórdia ou não entre vocês, que é como vocês me apresentariam, me explicariam o que é o projeto da Bruxaria Carniceira. E aí, quem começa? Bora. Eu acho que o que tem de consenso é a bruxaria, a arte e a política. Para a gente tem que ser uma forma de manifestação que contempla essas 3 vertentes. Sim, o nosso sigilo, né, que é essa encruzilhada trívia com 3 cabeças que parecem 3 foices, ele foi recebido muito antes de todo o conceito acontecer, né? Depois a gente foi entendendo o que cabia nisso e qual era a sistematização que a gente estava construindo. E ficou muito claro que, além de ter começado a partir de 3 pessoas, né, 3 cabeças, e somos 3 cabeças, temos um representante para cada uma dessas células, que é a célula de arte, de política e de bruxaria. Então, a Mel, como historiadora, ela é quem garante que o nosso movimento ele vai honrar ações políticas e ele vai estar alinhado com os nossos posicionamentos referentes a isso. Eu estou responsável pela célula de bruxaria, que é o que garante que as nossas ações elas terão um tom mágico, serão magia, ainda que a gente esteja fazendo uma performance na praça, ocupando ruas, fazendo diferentes atividades, mas que sempre tenha magia ali de forma direta ou indireta, né? Então a célula de bruxaria garante que nós somos um movimento mágico, e a célula de arte, que é encabeçada pelo Henrique, garante que os nossos movimentos usarão a arte como principal via de manifestação da nossa magia, né, das nossas ações. Então, a gente tem uma característica que somos muito performáticos, os nossos rituais, eles não são nada cerimoniais nesse sentido, né, porque a nossa maneira de fazer magia, ela é muito experimental, e a gente chama de bruxaria carniceira porque o nosso mistério é habitar o corpo, é viver, como o Vini disse, experiências para além da teoria. A gente quer fazer, a gente não quer ficar falando, teorizando, nem só rezando na frente do altar, né? Nem só fritando o cabeção. A gente quer trazer para o corpo, para a matéria, e ver como que esse corpo existe nesse movimento aí que a gente se propõe. Então, a princípio, a resposta padrão é um movimento de arte, política e bruxaria. Sim, né? E eu estava pensando aqui quando você falava, né? Porque tem as 3 cabeças, que é uma... E o Vini, de repente, pode ser as pernas, né? Porque essas cabeças não andam sozinhas. E isso foi uma coisa que a gente foi percebendo, porque a ideia foi surgindo, né, de acordo também com o nosso movimento de anseios, né, do que a gente queria com a bruxaria, mas a gente foi percebendo que
nenhuma ideia anda sozinha. Então, assim como o Vini também somou com a gente, outras pessoas vêm somando cada vez mais. Aliás, um parêntese, quem estruturou as nossas células e sistematizou muito das nossas brisas foi o Vinícius. Dá uma organizada, né? Tem uma grande cabeça por trás disso tudo. Né? Como é que diz, é bagunça, mas tem gerência, né? Gerência. E é um pouco isso. E, principalmente, acho que a característica mais marcante para mim na bruxaria carniceira é essa, é uma bruxaria da carne. Pode ser até um pouco redundante falar isso, mas me causa uma grande angústia ficar só atrás do altar, ou só dentro do templo, ou só pensando o que é morte, o que é sexo, o que é bruxaria, e não viver esses mistérios de fato. Então, a bruxaria carniceira, ela é provocativa, ela é experimental, e ela tá para jogo, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu poderia pontuar. Eu pontuaria algumas outras coisas importantes também. Eu acho que, como a Thalita bem disse, resumidamente, nós somos um movimento de bruxaria, arte e política. Mas não é qualquer bruxaria, é uma bruxaria urbana. Então, acho que a principal característica de tudo que a gente faz é que nós somos bruxos urbanos. Né? Então, por exemplo, o nosso principal aliado é o urubu, que é uma ave urbana, né? Que é uma ave que sobrevoa toda São Paulo. A gente também brinca que as pombas são os nossos olhos pela cidade, né? Então a gente vai saudar principalmente os elementos e os símbolos que compõem a cidade, que é a nossa terra sagrada, né? A cidade é o nosso altar. Então a gente se considera também uma bruxaria disruptiva, por assim dizer, né? A gente vai sim mesclar elementos antigos, a gente vai sim trabalhar com fundamentos, mas a gente vai principalmente trazer um olhar mais alinhado com o presente. Então a gente vai usar elementos tecnológicos, a gente vai usar símbolos que compõem a cidade e tudo mais. Sim, e ao invés de uma floresta escura, a gente tem uma floresta cinzenta, sabe? Os nossos uma selva de pedra, que é muito doido. Eu acho que isso também é um ponto que nos trouxe muitas reflexões, porque a gente fazia uns rituais, viemos também de um lugar de ritualística um pouco mais, não sei se tradicional, mas também um pouco mais acadêmico, cerimonial, de alta magia. Então senta, medita, imagina a floresta escura, tal. E eu acho que existe um lugar que talvez seja um equívoco, que o ser humano civilizado, né, as pessoas da cidade acham que estão fora da natureza. Nessas férias eu vou para a natureza, como se a cidade não fosse natureza. Então, a bruxaria carniceira traz até este lugar, quando traz o urubu como um símbolo, o pombo como outro, ratos, vermes, baratas, porque é a fauna que nos cerca. Não dá para achar que vai vir uma fênix. E para quem mora em São Paulo sabe bem, né, gente? Assim, as paisagens aqui, eu moro na frente de um viaduto, que tem muitos urubus, porque tem muito lixo embaixo. Sim. Então, infelizmente, né, a gente gostaria de estar vivendo essa realidade? Não. Mas é onde vivemos. Somos bruxas do nosso tempo. A bruxa extrai poder do ambiente onde ela vive. A gente trabalha com os espíritos locais. Esses espíritos mortos, vivos, desencarnados ou não, espécies locais, animais, vegetais, comungam com a gente também. É um jeito de honrar nossa terra também. A nossa terra hoje é o que está tendo, né? Se habitássemos outro local, talvez a nossa bruxaria tivesse um outro tom. Com certeza, né? Acho que não dá para... É esse o ponto. Não dá para ignorar aquilo que nos cerca. Fazer uma bruxaria que não está de acordo com a realidade na qual você está inserido é estranho, pelo menos para mim, né? Acho que é algo a se observar. Eu já tenho uns 15 tópicos diferentes agora circulando na minha cabeça com tudo que vocês trouxeram e falaram para se conectar. Eu vou começar a puxar um pouco alguns fiozinhos das ideias que vocês me trouxeram sobre como vocês definiram essa bruxaria urbana. E eu vou começar voltando no tópico a respeito da carne e do corpo e da relevância da carne e do corpo, né? Eu gostei porque vocês trouxeram justamente uma perspectiva do quanto que é muito comum, não exatamente
apenas o problema da pessoa fazer a ritualística na frente do altar, mas dela ter uma ritualística que leva ela a uma vivência que acredita que a experiência vem apenas porque você está seguindo a liturgia certa, porque você está falando as palavras certas e porque você está conceitualmente se conectando com aquilo que deveria ser uma vivência que conecta com o corpo, que é muito mais visceral. E não exatamente... claro, né? Agora eu não vou discursar, eu vou perguntar para vocês. De onde veio e como vocês elaboram essa relevância, essa importância dessa reconexão com o corpo? Vocês falaram sobre ser um jeito de pensar a bruxaria que é disruptiva. É disruptiva em relação a qual modelo de bruxaria de pensamento? Quero fogo no parquinho, vai. Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa muito interessante até de citar, que é a nossa história, né? De onde viemos, como a bruxaria carniceira aconteceu. Nós 4 viemos de um lugar por onde a gente estudou juntos, aí, em média, por 7 anos. Era um longo processo de uma bruxaria alquímica, né? A gente veio do Templo de Bruxaria Alquímica, fomos alunos da Mayra Portela, foi uma grande sacerdotisa, e ela teve uma grande relevância na nossa história. E, individualmente, vários de nós passamos por outras sendas e outros caminhos, né? Então, a Mel percorreu muitos caminhos da bruxaria tradicional em outros clãs, eu percorri o druidismo, a gente foi, né, nessa sopa que sempre faz esse Megazord acontecer, de muitas influências, de muitos caminhos. E, bem... Quando a gente começou a perceber que esse lugar da magia mais cerimonial, né? A gente veio de uma linha alquímica que tinha muita influência da alta magia, que nos deixava nesse lugar de vamos trabalhar com um raio de mistério da morte, mas a gente nunca viu nada morrer, mas a gente não... Nós sofremos lutos, né? Como que a gente lida? Por que a morte é tão simbólica? Por que sempre para falar de morte a gente está falando de um lugar de... finalização de ciclo apenas, dos nossos processos internos, inconscientes, subjetivos, sutis, mas como que é a nossa reação diante dela? Como que é ver sangue fresco? Como que é matar? Como que é fazer um sacrifício animal? Como que a gente vai se sentir? Né? Será que isso vai nos atravessar e nos impactar de que forma? Não há garantias, eu não sei. Né? O Henrique, quando ele teve a brilhante ideia da gente começar a fazer experimentos que fossem explorar outras coisas, e o sacrifício animal foi o primeiro que veio, a gente veio muito desse impulso, desse questionamento do tipo, quero entender como é que é a morte, assim, quero sentir ela na minha mão, né? E ver como isso me atravessa. Em paralelo com tudo isso acontecendo, a gente percebendo pouco espaço para essas experimentações nos antigos espaços que a gente frequentava, a gente começou a fazer um movimento nosso, tá bom, quem é que tá afim? Vamos fazer isso do nosso jeito, vamos fazer acontecer? E na construção desse trabalho, o Henrique, ele teve um câncer, né, amigo? Tive. E aí a gente viu a morte muito de perto, né? Realmente, assim, principalmente ele, a gente acompanhou esse processo. E eu acho que essa foi uma grande lição para todos nós, desse convite para a vida, de um corpo que quer viver, de um corpo que quer se jogar na rua, na festa, no gozo, no êxtase, no sexo. Então, a nossa bruxaria, ela é festiva, né? E eu acho que ela tem essas marcas, o sexo e a morte, como 2 grandes mistérios. E eu acho que, no geral, a gente vem, né, como um movimento disruptivo, no sentido de que muitas tradições acabam projetando uma realização no espírito, sabe? Tudo é muito transcendental, tudo é muito distante. E a gente queria falar do gozo da carne, a gente queria falar do prazer da matéria, a gente queria trazer o êxtase para o nosso corpo, para a nossa prática de uma maneira tátil, sabe? Então, acho que parte da exploração que a gente busca também é isso, de dar corpo de verdade para as coisas. E tem algumas peças nessa história também que são legais, né? Que assim, como nós viemos do mesmo lugar, a gente fez um longo treinamento de sacerdotes. Então a gente ficou aí em média, cada um ficou um tempo, né? Mas em média 7 anos sendo treinado no mesmo lugar. E a premissa do nosso treinamento era que cada um pudesse encontrar a sua magia pessoal, o seu jeito único de fazer bruxaria, né? A gente veio de uma tradição onde a ideia era questionar
de fato, né? Então, por mais que a gente foi percebendo que conforme a gente foi descobrindo a nossa magia pessoal, a gente não estava mais cabendo na magia pessoal desse espaço, né? A gente começou a observar um pouco os elementos de cada um de nós. E nós 4 sempre fomos um pouco causão. A gente sempre deu um certo trabalho. Então, a gente sempre foi muito festeira, a gente sempre foi muito barulhento, a gente sempre questionou demais, a gente sempre foi literal demais, né? E aí chegou o momento que a gente olhou e falou assim, vamos fazer um rito para Dioniso. Vamos fazer um rito para Dioniso. A gente ficou um tempão preparando esse rito. Fizemos esse rito, né? Dentro do lugar que a gente foi treinado. E a gente olhou um para a cara do outro e falou, gente, não é isso. Se a gente quer fazer um rito para Dioniso, a gente vai para festa. Sabe? A gente vai transar. A gente vai pro carnaval, a gente vai pra rua. Isso a gente fez um carnaval um ano depois. Carniceiro. Verdade. E isso é ritualístico, no sentido da gente realmente ir pro carnaval, abrir um trabalho mágico, abrir uma encruzilhada, chamar os espíritos e falar, agora a gente vai conhecer o mistério de Dionísio em carne. Exato, e assim, ao mesmo tempo que não dá para literalizar tudo, porque também existem problemáticas nisso, literalizar também é muito bom, é muito poderoso, é muito importante. Então a gente usa isso como grandes chaves aí, nossos mistérios, né? Uma coisa que eu queria pontuar, eu lembrei de uma vez, amiga, que você estava vendo sobre eu acho que era o pentáculo de ferro, era isso, pentáculo, né? De ferro. E uma das pontas é o sexo, né? E aí se levantou uma questão, porque não é característica de um lugar só, isso daí é uma característica geral. Quando a gente vai falar do sexo dentro da arte, ou dentro da magia, ou dentro do que for, sabe? Ficar num lugar tão platônico, assim, tão imaterial, e a gente esquece que sexo também é metelância, sabe? Sexo, aliás, sexo é metelância. Tudo que vem depois é porque houve a metelância, sabe? Toda a poesia, a metáfora que você vai desenvolver é porque tem essa raiz. Então, como é que eu vou falar do sexo na bruxaria se eu não olhar de fato para o sexo, não olhar de fato para a morte? E assim, claro, cada um tem os seus estímulos, as suas provocações, né? Os seus motivos por estar onde estamos, né? Mas o meu, como eu sempre fui muito cabeçudo no sentido de querer entender, teorizar tudo, chegou um determinado ponto da minha vida que eu falei, eu preciso acordar meu corpo, saber como é que meu corpo aprende, porque o corpo ele tem uma inteligência própria e às vezes a gente esquece. E é fácil esquecer. Estamos na internet, no celular, online, pensando, e quantas vezes, de fato, a gente para e respira, a gente sente como está o nosso corpo no dia. Às vezes a gente só vai prestar atenção como está o nosso corpo quando vai dormir e está com o corpo já todo fodido, com dor, torto, travado. Então, essa bruxaria também vem para a gente perceber a natureza que há em nós. É como aquela conversa que eu falei. A gente tem ideia que nas férias vai para a natureza. Não, a natureza está presente o tempo todo. E entender o corpo como natureza e a natureza como sagrada em si, sem necessariamente precisar de um Deus, de uma ordem, enfim, a relação é direta, é horizontal. Acho que foi algo que foi nos provocando internamente até perceber que não. Eu acho que precisamos explorar outras coisas, não desvalidando de maneira alguma o que aprendemos, os estudos que adentramos, né? Muitas coisas foram interessantes, mas percebemos que depois de tanta teoria faltava um pouco de prática e resolvemos ir para a prática, né? Saudade Dioniso no carnaval. Nosso carnaval dionisíaco, né, que acontece todo ano, é o nosso bloco, é o nosso cortejo Unidos da Bacanalha. Teve esse ano. A gente já tem samba enredo, sabe? Toca tambor, faz barulho, porque não adianta ficar no altar Dioniso e você não ir para a festa. E toma a rua, ocupa espaço, exato, né? A gente está num mundo pós-pandemia aí, que deixou a gente muito preso dentro de casa, todo mundo aí com fobia social, ninguém mais sabe interagir, ninguém mais olha no olho, calor humano. Então a nossa bruxaria ela tem uma urgência de comunidade, vamos se ver, vamos estar junto, vamos existir, vamos construir histórias e memórias, né? Para além de telas e tecnologia que são muito sagradas também, mas, e muito necessárias, mas a gente
tá atendendo esse chamado do corpo agora. Maravilha. Eu tô assim em êxtase porque eu concordo 200% com o que vocês estão trazendo. Isso também é uma briga que eu também tive na minha própria vivência mágica, que eu tento carregar adiante e à frente. A importância da gente se reconectar com o corpo, o impacto que teve, né? Por muito tempo, muitos jeitos de pensar ocidentalizado que desconectaram essa espécie de consciência do corpo como uma coisa que a gente tem que abandonar a matéria, abandonar o mundo sensível para poder ter uma experiência, porque o corpo é fonte de maldade, de pecado, de ilusão. E a importância da gente primeiro reconhecer que a gente só vem a desenvolver essa coisa chamada consciência por meio de um corpo, né? A gente depende de ter nascido, ter um corpo, da nossa própria fisiologia ser a base que fundamenta a possibilidade da gente ter experiências que abstraem o nosso corpo. Eu acho que o resgate que vocês estão propondo é muito importante e que, como o próprio Henrique comentou, não é necessariamente um descarte de outros métodos, de outros jeitos de pensar e viver a bruxaria que buscam enfocar naquilo que é do espírito, do subjetivo e do sutil. É reconectar-se com a terra, reconectar-se com a matéria, para inclusive perceber a expressão do sagrado no próprio corpo. Né? Essa experiência profunda e visceral de não ficar numa coisa que é só da mente pra cima, mas é também perceber o quanto que o nosso corpo se comunica dessa maneira poderosa com a gente. E sabe uma coisa, Fausto, que me vem conversando sobre isso? Uma característica do corpo é que ele é frustrante. Ele tem limite, ele é limitadíssimo. Então, eu acho que é isso que gera esse mal-estar entre a mente e o corpo, porque a mente, ela não tem limite. No astral, a gente é lindo. Poderoso. Tanto é que isso a gente vivenciou muito, porque a gente sempre faz ritos longuíssimos. E na nossa cabeça, no roteiro, tudo lindo. Na nossa projeção. Quando a gente vai para a prática, o corpo não aguenta. Eu falei, gente, o corpo tem limite, sabe? Então, eu acho que você resolver esse ranço que a gente tem com o corpo, porque você tem que lidar com a frustração do limite do teu corpo. Teu corpo pode até ali. Lógico, você pode trabalhá-lo para ele poder um pouquinho mais dali. Mas ele não vai sair voando. E essa é a nossa bandeira também, assim, né? A gente fez agora uma apresentação na Convenção das Bruxas. Nós fizemos uma performance e tal. E é uma performance muito visceral. O Henrique fez toda uma direção lá de arte pra gente e tal. E é muita energia trabalhada e tal. E para você manter um corpo com postura, com tônus, com voz, com dança, com música, porque a gente toca, invoca e faz o caralho e gira por um tempo ali, a nossa performance teve o quê? Uma meia hora? Cara, a gente sai dali destruído, né? Então, cada ensaio que a gente fez também me trouxe muito essa consciência do tipo, porra, esse corpo precisa ser treinado, a gente precisa se exercitar, a gente precisa ter saúde, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o êxtase, né? E esse lugar de como que a gente trabalha esse corpo para ele gozar bem gozado, para a gente ter força na perna na hora de sentar, para quicar no carnaval, sabe, minha gente? A gente precisa de voz para gritar, para fazer barulho, para gemer. Então, a gente precisa também cuidar desse corpo com muito carinho, né? Por um lado, ao mesmo tempo que a gente se joga nessa experiência, que é, em alguma medida, muito catártica, a gente também passa todo um processo de preparo desse corpo, dessa voz, né? Para a gente estar pronto para essa experiência e aproveitar dela, usufruir da melhor maneira possível, com o máximo de aproveitamento, né? Fabuloso. E é um olhar para o próprio corpo que a gente entende que teve talvez um momento, um espaço, um lugar ideológico, histórico que foi importante e interessante até mesmo para manter a gente dominado. E por isso eu vejo muito e concordo muito com esse potencial disruptivo que vocês trazem dessa conexão com o corpo. Porque uma mente que está desconectada com o próprio corpo deixa de dar atenção para muito daquilo que brilha dentro de nós quando a gente desperta por prazer do corpo, quando a gente lapida o nosso próprio prazer vivencial, sensorial, inclusive com o próprio sexo. Eu faço um parênteses rápido aqui, já que uma coisa que as pessoas que associam muito com o meu trabalho é falar sobre magia do caos.
E a magia do caos tem a popularidade e a fama de ser a magia das pessoas que usam do alto prazer para poder entrar num estágio muito breve, muito rápido de uma gnose mágica. E aí muitas pessoas acham que eu, tentando falar com magia do caos com mais profundidade e seriedade, vou ser contra esse método. Não sou nem um pouco contra esse método. Eu sou contra você usar esse método de uma maneira sem graça. Porque vamos ser sinceros, é triste a forma como, por essa desconexão da consciência com o próprio corpo, as pessoas não dão atenção do quanto que elas estão deixando de aproveitar o prazer da própria experiência sexual por ter vivido um embrutecimento do corpo. Então, muitas vezes, eu tenho uma aula imensa minha de mais de 3 horas explicando para pessoas como melhorar o prazer delas no sexo, no alto prazer, para poder ter um gozo ainda mais poderoso. Porque muitas vezes é uma coisa que a gente não é habilitado, a gente não aprende, né, culturalmente a desenvolver essa consciência com o próprio corpo para conseguir refinar o nosso próprio prazer. O que vocês sentem com o que eu falei agora? Eu acho que quem não morre não goza. Porque o gozo, ele está justamente na entrega, sabe? E se a gente pensar... O orgasmo é uma pequena morte. É uma pequena morte, né? Limite. Então, se a gente pensar que a gente não permite entregar este corpo para o jogo, para a vida, como é que a gente vai poder explorar toda a potência que ele tem, sabe? E entregar para a vida é saber as limitações, saber o tempo, saber a morte de cada coisa. Né? Não dá para gozar para sempre, sabe? Ficar no gozo eterno também. Imagina que corpo aguentaria gozar. Eu vi que porcos ou porcas, eles gozam por meia hora, o orgasmo dura... Gente, não sobra nada de mim se eu gozar por meia hora. Imagina? Então, eu acho que é isso. O gozo também começa, o gozo também morre. Então, essa relação com o corpo é importante para gozar. E culturalmente, essa negação ao corpo sempre foi uma herança muito forte do cristianismo. E eu acho que uma das coisas que a gente mais quer negar é isso. Isso, com certeza. Estrago não tem perdão. Eu vou aproveitar para falar que a gente tem um manifesto, né? Eu acho que muito do nosso posicionamento... Ele tá lá, assim, se alguém quiser saber o que é bruxaria carniceira, não entendi quem são esses malucos, leia o manifesto, você vai entender menos ainda, mas tá lá, a nossa essência tá lá, entendeu? Para o meu entendedor basta. Eu acho que também tem um lugar nosso que é não se explicar muito. Eu brinco de dizer que ser totalmente compreendido é superestimado. Porque às vezes a necessidade de tentar ser exageradamente claro e límpido e falar de uma forma que toda e qualquer pessoa vá compreender esvazia a necessidade, não só do que você precisa falar, mas também esvazia o mistério, esvazia aquele sentimento de desconforto necessário de entender o que a pessoa está falando, mas eu acho que ainda não entendi tudo. Isso desperta a necessidade da gente escutar mais, investigar mais e mais profundamente, né? Não matar o mistério enquanto a gente tenta falar e comunicar o que a gente busca comunicar e falar com as pessoas. Perfeito isso. Inclusive, um dos trechos do nosso manifesto é justamente isso, né? Contraditória, imperfeita, miseravelmente humana. Que é isso que a gente é. A gente vai se contradizer, a gente vai falar uma coisa e fazer outra, muitas vezes, porque isso faz parte da natureza humana. E tem muitos comentários que a gente recebe das pessoas falando, gente, mesmo quando a gente explica, mesmo quando a pessoa lê o manifesto, a pessoa vira e fala, gente, não entendi nada. A gente fala, tá tudo certo. Algo nisso que você falou do mistério, e que também é parte do nosso manifesto, que é a nossa bruxaria não é iniciática. Ela não inicia, ela descabaça, ela é descabaçática, porque você compreender na teoria um babado é um babado, você viver é outra, e você só entende quando você vive, né? Então, assim, você até consegue imaginar o que é, mas você só saca o banco e quando você descabaça, seu corpo é atravessado por esse mistério, né? Eu posso aqui falar de muito do quanto é lindo, a maternidade, parir um filho e etc. Não sei o que é parir um filho, não tenho filho, nunca passei por esse mistério. Só entende o mistério, né? Só quem passa pelo descabaçamento, quem pare uma criança. O corpo que é modificado, transformado, metamorfoseado por isso. Porque a gente, né,
vem de muitas influências e tem muito essa prática do voo da bruxa, né? Da bruxa que se transforma, da nossa alma que vira bicho e que vai para outros mundos, mas o nosso corpo é metamorfo, né? Depois de algumas vivências, a gente não volta a ser o mesmo, né? Depois de ter um filho, depois de atravessar e vencer um câncer, como aconteceu com o Henrique, só ele sabe, assim, só quem viveu, só quem viu a cara da morte lá, né? Então, assim, tem coisas que a teoria não dá conta, né? Embora a nossa mente seja ilimitada, ela não dá conta da vivência, e a vivência é o nossa obra, né? Nossa coisa mais sagrada ali, nosso sal, de alguma maneira. E você abordou uma coisa que me interessa muito abordar nesse espaço do Jornada Mágica, que tangencia justamente esse aspecto de eu perceber o quanto que tem uma tendência que vocês estão sendo disruptivos na abordagem, que eu gosto muito. Eu tô me segurando aqui enquanto eu escutei vocês começando a falar, tipo assim, nossa, como é que eu faço para poder participar disso? Chega junto, porque isso é uma pergunta que a gente recebe muito. Ai, como que faz para participar, para estar junto com vocês? Estando junto, né? Se é do corpo, o corpo tem que estar junto. Tem que estar no rolê. Às vezes tem muita gente que nos segue, que nos acompanha, que são de outro estado. É mais complicado. Nós temos essa preocupação de também ter algumas atividades online para abraçar também essa galera. Mas a gente acredita muito no rolê presencial, no carnaval, na festa, nas manifestações, enfim, na arte, nas performances. Então, e cada um vai poder chegar da maneira que consegue também, né? Levando em consideração que a matéria é limitada, se você mora lá no sul, é mais complicado. Mas ainda assim pode participar, ainda assim pode ficar junto, trocar ideia. Não, uma das coisas do nosso manifesto que fala que a nossa adoração é pela dúvida. Então, a gente não está preocupado em firmar certeza, em criar doutrina. A gente está mais interessado em fazer o que estamos fazendo hoje, sabe? Discutindo, trocando ideia, brisando. É um pouco mais por isso, né? Fabuloso, concordo. E eu já vou até procurar depois no perfil de vocês qual é o próximo evento, que eu já vi que tem um evento que vai rolar recentemente. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês comentarem desse evento também com a galera aqui. E o gancho que eu ia puxar um pouco para depois a gente ir para outras áreas é justamente trazendo esse ponto que eu gosto muito de reforçar com as pessoas sobre a importância de entender que existem coisas na vivência da bruxaria, da magia, do ocultismo, que o conhecimento só vai se consolidar na experiência e na prática. Totalmente. Tem muitos assuntos que eu já tive que lidar com eles, do tipo, mesmo fazendo aulas online, aluno meu que pela terceira vez queria que o tema do encontro mensal fosse sobre gnose mágica. Ai, como é que é esse negócio de entrar no estado alterado de consciência? Já assisti um monte de aula, já li um monte de livro e eu ainda não entendi. Eu falo, você ainda não entendeu porque você só vai realmente consolidar conhecimento sobre isso na vivência. E eu fiz eles terem uma prática junto comigo, fiz uma jornada guiada, profunda, que depois da jornada guiada eles falaram assim, cara, a única outra vez que eu senti alguma coisa parecida com isso foi quando eu tomei ayahuasca. Eu falei, pois é, você só tem que ter vivência, vai experimentar, vai praticar, você não vai ficar na expectativa que você vai entender os mistérios, os símbolos, apenas tentando encaixar eles conceitualmente, que é de novo essa ruptura que a gente teve no nosso mundo, né, na nossa cultura ocidental, de que conhecimento é exclusivamente saber falar sobre, quando para mim conhecimento se consolida com o corpo, principalmente. Mas eu deixo de vocês porque eu me exaltei aqui agora um pouco. Inclusive, você falou uma coisa que me lembrou algo que sempre é muito motivo de polêmica, muitas vezes, né, nas nossas práticas, que a gente se define como uma bruxaria psiconauta mesmo, né? Então a gente veio de um berço psiconauta, a gente fez muito uso de diversas medicinas, a gente entende que existem muitas problemáticas e que sim, precisa ter um cuidado muito grande para falar sobre isso, mas na real mesmo, eu não vou sentar aí e fazer um voo da bruxa meditando. Eu vou fumar um baseado. E aí eu vou meditar. E aí eu vou fazer uma prática. Entende? Eu não vou tentar encontrar um estado de alterado de consciência somente imaginando. Né? Eu também vou usar da imaginação, que é poderosa demais, mas eu também vou utilizar substâncias que podem me ajudar a chegar lá.
né? E eu acho que esse é um assunto muito delicado, que a gente recebe muita crítica, mas que, a bem da verdade, faz parte da história da humanidade, né? Sim. Absolutamente faz parte da história da humanidade. Quantas religiões nasceram por causa disso? E o próximo assunto que eu vou puxar com vocês para conversar foi esse aspecto da bruxaria urbana, que eu achei muito legal e muito interessante, que também parece bem disruptivo em relação ao que eu já vejo em outros espaços, e no qual eu também enxergo pessoalmente que é válido, da perspectiva de que a bruxaria ela só tem força, ela só é poderosa quando ela está conectada com uma natureza, com uma ideia de natureza como sendo o contrário do que é a ação antrópica no mundo e na realidade. Que a gente tem que buscar se conectar sempre com aquilo que não foi alterado pelo ser humano. E eu já vi ali vocês soltando algumas vezes e o Henrique enfatizando bastante o quanto que mesmo o nosso ambiente urbano também é natureza. Ajude a desembolar esse nó que provavelmente deu na cabeça de alguns ouvintes nossos. O que significa dizer que até mesmo aquilo que é mais artificial também é natural? Totalmente, porque assim, você vai dizer que um cupinzeiro que foi feito por um cupim também não é natureza? Saca? Então asfalto é a natureza, sabe? Plástico é a natureza. É uma natureza que pode todo o resto das outras naturezas, né? Mas é da natureza humana produzir, sabe? Então, os produtos humanos também fazem parte dessa natureza. É lógico que também tudo tem consequências, né? Então, eu acho que vale a pena a gente analisar como é o comportamento dessa natureza humana, se a gente não está mais contribuindo para a nossa extinção do que para a nossa prosperidade. Mas não dá para achar que um helicóptero cruzando o céu também não é natureza. Os urubu de asa, né? Os urubu de lata. Urubu de lata. Urubu de lata. E é isso. Então, eu sou artista, sabe? Eu tenho um olhar poético em relação ao mundo. E eu acho que, primeiro, a gente não enxerga um mundo concreto. Tudo que a gente enxerga é por meio de uma linguagem simbólica. Então, fazendo uso da poesia, fazendo uso da arte, talvez a gente consiga equilibrar alguns valores através dessa poesia. Olhar para a natureza humana, ver aquilo que nos interessa, aquilo que a gente não quer mais e que pode superar muitas vezes, mas entender que o mundo por si é mágico, porque a gente só enxerga através de signos, de símbolos, né? Através dessa linguagem que não tem limite, mas vai ter que dialogar com a matéria que tem muitos limites. Então, é um jogo. Não, e eu acho que a gente está sempre fazendo um esforço para atualizar esses símbolos. Sim. Porque é óbvio, todo mundo quer construir uma inteligência mitopoética e aprender a partir dos mitos, dos signos e tudo mais. Mas como que a gente vai trazer Dionísio para o Brasil para o século XXI? Será que ele não ia estar colando no Carnaval de São Paulo? Então, às vezes, no lugar de fazer um esforço para reconstruir algo, seja relacionado à natureza, seja relacionado ao passado, a gente vai ver mais valor em dar uma cara nova, uma cara mais nossa. Sabe? E é mais fácil encontrar Dioniso num puteiro do que num templo, por exemplo, sabe? Então, onde ele estaria? Sim. Ele vai estar nas festas, ele vai estar nas orgias, ele vai estar nos cabarés, ele vai estar na rua. E isso também é uma outra coisa que a gente já discutiu, é que Dioniso, ele só faz sentido na cidade. Porque na natureza, ele é só mais alguma coisa da natureza. Porque ele é a natureza. Ele causa espanto, ele causa estranhamento quando ele se contrapõe com a civilização que tenta dominar, controlar, colocar numa caixa uma natureza que não se contém. Perfeito, perfeita colocação. E você traz bastante também esse aspecto do quanto que o que vocês comentaram, né, sobre entender que nós estamos o tempo todo lidando, né, com uma natureza humana que não dá pra gente colocar um contraponto absoluto entre cultura e natureza, como já foi colocado muito no passado, né? Aquilo que é natural é que não tem a ver com o ser humano, e o que tangencia o ser humano se desconecta, se torna cultura, se torna outra coisa. Mas reconhecer que faz parte do ser humano tudo que a gente é capaz de fazer. Tudo que a gente é capaz, subproduto do que a gente faz. E também sobre trazer o Dionísio para o século XXI no Brasil. Isso é um assunto que me interessa muito por conta, né, da magia do caos ser uma magia que já foi muito criticada por conta de buscar
reconstruir um jeito de lidar com o símbolo que não seja a partir de um olhar específico e tradicional, ou que não necessariamente se vale da ideia de que porque nós estamos tentando encontrar a fonte original primária de um culto, de uma prática, que a gente tem que fazer tudo como era naquela raiz e seguir aquela tradição e honrar os nossos ancestrais como seguir o mesmo molde, o mesmo jeito de viver essa bruxaria, mas que vocês se permitem repensar como que a gente reencontra esse símbolo dentro daquilo que a gente está vivendo no hoje. Vocês já receberam críticas a respeito disso também, mas vocês veem magia no que é urbano, mas o urbano não tem essência mágica nem espiritual, já aconteceu com vocês? A gente já ouviu muitos comentários e críticas do tipo, o trabalho de vocês é desrespeitoso, como que usaram um termo? Discurso de ódio, tinha também. Discurso de ódio. Caramba. Relaxado, relaxo, vocês fazem de qualquer jeito, como se a gente não se importasse, né, se não tomasse certos cuidados com esse divino que exige uma certa sobriedade, né, uma certa pompa. E no nosso manifesto a gente já vem logo falando, né, a gente não faz muita sala, é experimental também. Então, além de ser urbana, a nossa bruxaria é artística, né, então a gente brisa mesmo em magia, né, em ritos, em processos mágicos, e eu acho que tem muito poder nisso, nesse brincar também que a gente faz, mas de forma alguma num lugar de desrespeito, muito pelo contrário, esse é o nosso sagrado mesmo, a gente entende a importância disso, e acho que tem essa coisa de não ter muito endereço certo nem hora marcada, né, porque às vezes a gente cola nas festas, a gente não ocupa só o carnaval, a gente ocupa saraus, teatros. Então, os nossos ritos, eles vão acontecer em lugares não convencionais, para quem quer participar, né? Colar nas nossas festas mesmo. Colar com a gente na nossa diversão. A gente tem a roda de urubu, para quem não está perto, né? Que é online. Mas são muitas maneiras de existir também que o nosso corpo pede. Né? Sim. Inclusive, a gente recebe muitos comentários da galera perguntando se a nossa bruxaria é também relacionada à magia do caos. Porque, na real, tem muitas similaridades, de fato. Né? Essa é a verdade. Não é, mas também pode ser. Eu gosto disso na magia do caos, que é justamente a não necessidade de uma definição estrita e restrita do que, não, se usa isso daqui é magia do caos, se não usa isso daqui não é magia do caos. E também não tem uma necessidade da gente ficar forçando a alcunha a respeito de nada pra ninguém. Então eu gosto muito da magia do caos como esse olhar que me permite ver de maneira mais abrangente, ver validade em diferentes pontos de vista, até mesmo quando eles são contraditórios entre si, e que o quanto que isso empodera e liberta as pessoas para fazer o que elas quiserem e chamar ou não de magia do caos. Não existe um teste rigoroso e restrito para falar a respeito disso. E Vocês querem comentar disso? Quer comentar? Não, eu também não. É porque eu falei sobre isso e falei assim, eu tinha mais um tópico pra trazer, mas talvez vocês queiram comentar sobre o que eu falei de magia do caos, mas eu acabei de perceber que não tenho o que comentar, né? É isso mesmo. Mas um outro ponto que eu vou aprofundar, que eu gostaria de trazer, que me veio à mente agora. Vocês talvez tenham reparado que algumas vezes vocês estavam conversando e eu estava escutando vocês e eu estava ao mesmo tempo olhando para minha outra tela. Porque eu estava tentando lembrar do nome de uma autora que talvez algum de vocês conheça, que ela fala a respeito da antropocena e da cutulocena, que é uma coisa que eu estou vendo muito forte na raiz do que vocês fazem. É a ideia de que nós hoje, né, nós temos um olhar da humanidade, né, sobre si mesma, que primeiro a humanidade é uma invenção, né, essa ideia de que todos nós pertencemos a uma mesma civilização, ao mesmo coletivo, a uma mesma espécie, de maneira unificada e coesa. Isso é uma invenção muito recente no simbolismo de como a gente se interpreta enquanto espécie no mundo. Além disso, a gente também acaba, né, se encarando como sendo a espécie que é a única espécie sentiente, a única espécie dominante e que está no nosso papel
tanto o florescimento e a prosperidade desse planeta, quanto a destruição desse planeta. A gente se coloca no centro do universo e desse planeta e desse mundo em relação a toda a biosfera que nos cerca. E também o fato do quanto que isso combina junto com o que a gente chama de capitalocena, né? O cenário humano a partir do quanto que, por meio das vias da organização dos meios de produção e de trabalho do capitalismo, a gente está, pouco a pouco, construindo, sim, no processo da nossa própria destruição. E aí essa autora, que eu esqueci, eu tô triste de ter esquecido o nome dela, ela propõe uma cutulocena, que seria a ideia daquilo que surge a partir das rachaduras que se formam dessa capitalocena, né? Desse mundo que está tão enviesado por uma lógica da gente só produzir, crescer à medida de qualquer coisa, de uma lógica que desconecta as pessoas do próprio corpo, de uma lógica que desconecta as pessoas de uma comunidade, cada um isolado e vivendo individualmente uma hiperindividualidade que massifica todo mundo enquanto massa consumidora, e no meio de tudo isso, no meio dessa selva de pedra, um grupo de jovens adultos e adultos se reúnem para poder fazer uma bruxaria que emerge da carniça desse mundo em destruição para tentar trazer e repaginar e reviver no corpo símbolos profundos e antigos da humanidade. Vou anotar isso. É bom, gostei. Faz um novo manifesto. Nossa, adorei. Acho que você descreveu bem. É por aí. Eu quero falar uma coisa também que tem a ver, de uma certa forma, com o que você trouxe, que também é uma outra crítica, que é assim, é uma crítica e um encantamento que as pessoas têm com a gente ao mesmo tempo, que também é uma característica urbana, que é a gente é ansioso e bocudo. Né? Então a gente recebe muita crítica porque falam que o nosso discurso, a gente já foi taxado de discurso de ódio, porque a gente fala que cristão não tem perdão, a gente fala que a gente é contra todas as formas de catequese, contra a coven, contra a tradição, contra clã, né? E na real, o que quer dizer isso, né? A gente vive num ambiente capitalista, predatório. Então, muitas vezes, o nosso discurso, para ele poder encontrar espaço, para ele ser escutado, ele não vai ser um discurso bonitinho. Ele precisa ser um discurso anárquico, rebelde, autoritário, muitas vezes, para que a gente possa ter voz, sabe? Para que a gente possa ter a mínima chance de ser escutado e respeitado. Né? Então, a gente precisou chegar com essa carga e com essa rebeldia e com essa boca suja mesmo, para que as pessoas parassem e nos escutassem. Sacou? Maravilha, perfeito. E é justamente a ideia de você não se apartar do ambiente e do lugar no qual você está tentando apontar questões e apontar problemas, né? É muito fácil a gente falar, ai, nossa, esse mundo hoje moderno, hipertecnológico, tá deixando as pessoas com a cabeça fechada dentro do tamanho de uma tela de celular, que é como cabe, né, o pensamento da pessoa, muitas vezes fechado na bolha. Ah, eu quero me isolar desse mundo, porque esse mundo não presta. Eu vou pra natureza, vou me isolar, vou virar um ermitão, vou viver a parte desse mundo que não cabe às minhas virtudes espirituais elevadas. Não, vocês estão no mesmo mundo que vocês identificam questões, identificam problemas, e estão de dentro dele indo nas rachaduras e formando rachaduras mais potentes e poderosas para que esse mundo desmorone e floresça por baixo dele o que vocês estão construindo como um projeto de pensamento para si e de espalhando essa e disseminando essa mensagem para as pessoas. Faz sentido? Faz total. A gente gosta muito de falar que não dá para ser tolerante com intolerante. Uhum. E não dá para obrigar opostos a dialogarem. Tem um chamado aí muito apocalíptico, né? Acho que quem vive na cidade, aqui no centrão onde a gente mora, o apocalipse ele é um pouquinho mais intensificado, o cenário ele tá mais presente. E aí a gente brinca muito com essa ideia do apocalipse, porque a gente é fruto do nosso tempo, né? E se utilizar disso aqui que a gente tem como recurso para erguer a nossa bandeira não significa que a gente concorde que as coisas sejam assim, né? Quando a gente chegou, metade da bagunça já estava aqui, né? Não fui eu que criei. Então, tem uma coisa da gente brincar que a gente é meio agente do apocalipse, porque na medida que
você constrói um novo jeito, né, de pensar, de viver, de existir, você está rompendo com o antigo modelo, né? E, então você é um agente do apocalipse, né? Se você está trabalhando, operando na construção de novos mundos, novas ideias que são disruptivas e que não atendem à ordem vigente, você está destruindo o mundo antigo de alguma maneira, isso é uma ameaça, né? E é claro que você vai levar porrada. Então é um movimento resistência, exatamente. Exato. E eu acho que é muito natural a gente receber críticas, porque a gente tem como premissa ser provocativo, ser debochado, incomodar. Então é normal que devolvam esse incômodo em algum nível. Então a gente tem que lidar. Tem uma coisa que eu gostaria de frisar: cristão não tem perdão. Então, eu acho que isso eu adoro falar, eu gosto falando, porque o que a gente quer dizer com isso, para deixar bem claro e marcado, é que não dá para a gente aceitar ou passar pano numa ideologia que demoniza o corpo, sabe? Que vê o mundo como um lugar de caminho de sofrimento, de provação, que depois lá, aquilo que chamam de alma, vai encontrar um paraíso. Nosso inferno e paraíso é bem aqui, sabe? Então, não dá para a gente negar o corpo. Como bruxos e bruxas, não dá para a gente entrar, né, de ficar em acordo com esse tipo de filosofia. E encarar o fim do mundo, os limites do mundo, os desafios do mundo é o nosso desafio. Então, a gente sempre reforça essa ideia de que não dá para negar o corpo. Tudo aquilo, não só as doutrinas cristãs, mas qualquer outra doutrina, qualquer outro pensamento que venha contra o corpo, contra a matéria, ou que nos violente, não tem diálogo, não tem perdão mesmo. Eu acho que o movimento de magia, de ocultismo, de espiritualidade acabou passando por uma higienização muito forte para se adequar a certos espaços, para se validar. E nessa necessidade de validação, a gente esqueceu que a gente ainda é contra muita coisa, que a gente tem que se impor, fazer um barulho, e que bruxaria, em essência, nasceu, pelo menos enquanto termo, de algo muito ruim que fizeram com a gente. Então, não ficar de meio termo, sabe? Exato, não dá para passar pano. E reivindicar o corpo é perigoso, né? Porque corpo cansado e corpo doente tomba, não faz revolução, não cria novos mundos, não goza, né? Então, é muito importante também a gente poder sair um pouco, né, da mente, da tela, das projeções e fazer essa dança, né? Esse equilíbrio com o nosso eu ciborgue, nosso eu carne, é uma loucura, né? Urbano, natureza, é uma dança mesmo entre sexo e morte. Maravilha. E antes da gente já começar a encaminhar para a nossa conclusão, eu quero pedir para vocês comentarem um pouco do próximo espetáculo, da próxima atividade que vocês vão fazer, acho que em junho, né? Se eu não me engano. Tem a Roda de Urubu e tem a Fina. Em agosto. A gente vai fazer uma festa rito. Então, é uma festa e também é um rito, né? A gente vai fazer uma festa no dia 9 de agosto, que chama Carne e Piscina. Ela vai acontecer no Porão da Cerveja, que é um espaço bem anárquico, punk de São Paulo. Ali pertinho do... É bem no centrão ali, né? Perto da Marechal Deodoro, Linha Vermelha. A gente começou a vender o primeiro lote agora, tá lá disponível. Vocês entrarem no nosso Instagram, tem o link do Simpla, tem todas as informações lá certinho. A gente vai começar a divulgar como vai ser, que tipo de rito é esse que a gente vai fazer, que tipo de festa, artistas, música. A gente vai começar a falar mais sobre isso, mas é nossa essência, né? Então, se você quer realmente entender que loucura que é essa, que tipo de bruxaria é essa, que tipo de arte que a gente faz, é na nossa festa rito, né? E fora isso, tem as rodas de urubu, que são espaços mensais de conversa e debate sobre temas diversos. Acontece online, e a gente faz ele com preço um pouco mais acessível, justamente para poder toda a galera chegar aí. E é a porta de entrada, para quem quer se aproximar da gente, participa da Roda de Urubu, porque a partir daí vão surgindo outros convites, outras possibilidades de integrar também os movimentos que a gente faz. Sim, a próxima roda, não sei em que momento vai ao ar, mas vai ser dia 23 de junho. Geralmente são as últimas segundas-feiras do mês que a gente destina para a roda, e essa próxima roda vai falar sobre não monogamia, que é um assunto polêmico muitas vezes, né?
Então, os assuntos da nossa roda têm muita relação com os nossos mistérios, né? então pode ter certeza que esse episódio vai lançar antes dessa roda de junho. E eu já tô mirando aqui pra eu colocar na minha agenda o 9 de agosto. Pra ver se eu consigo participar dessa festa também. Olhe com a Tô gente. muito interessado. Olhe com a gente. Então, eu vou pedir para vocês deixarem cada um uma pequena mensagem final ou uma mensagem final em coletivo. Eu deixo vocês livres, quem sou eu por botar alguma regra e como vocês vão deixar a mensagem final de vocês para os ouvintes e espectadores do Jornada Mágica. Oi? Surgiu um gato preto no ombro da Melissa. Eu vi. E aí, É que são tantas mensagens, né? Pensar numa grande mensagem no final. Mas eu tenho uma. A gente fala bastante isso e eu acho que é muito a essência do que a gente traz, que é a bruxaria carniceira mora na carne que a carrega. Então, essa bruxaria sou eu, é a Thalita, é o Henrique, é o Vini, mas é qualquer pessoa que queira se identificar como bruxo carniceiro. E você não precisa passar por uma iniciação com a gente, por isso, né? Você pode simplesmente ter um corpo e fazer uso desse corpo conscientemente e prazerosamente. Pré-requisito básico. Fantástico. Então eu também carrego uma mensagem final para as pessoas. Eu adorei essa gravação, me identifiquei, eu já esperava identificar muito com a abordagem que vocês trazem, com os discursos, as ideias, as experiências que vocês apresentam e manifestam enquanto símbolo, enquanto indivíduo, enquanto aquilo que a gente carrega em todo lugar que a gente se apresenta e se faz presente, de corpo e de consciência. E eu faço minha última mensagem também final de fechamento nesse nosso encontro. Eu comento que... Oi? Você tem uma? Ah, então traz antes de eu fazer o meu fechamento. Eu acho que assim, né, a bruxaria carniceira ela tem o diabo como aliado, as diabas também, principalmente. Então, se for para pecar, peque pelo excesso, sabe? Eu acho que sempre é importante lembrar que é melhor pecar pelo excesso. Sempre vai ter uma fogueira esperando a gente, né? Se a gente se conter ou se a gente exagerar, então exagerem, sempre que possível. É verdade. Isso é uma coisa que a gente viveu muito, né? Porque vira e mexe a gente é colocado em fogueira. Então, já que a fogueira é o destino, vamos fazer uma zoeira aí no caminho, sabe? Porque a gente nunca vai fugir dela, como nunca fugimos, né? Sempre colocado. Eu acho que isso também é uma característica nossa. A gente acaba sendo bode expiatório de muita treta, de muita gente. É isso. A gente lida com isso. E nesse processo todo nosso de exceder com o corpo e de buscar crescer e florescer nas rachaduras de um mundo em destruição, é interessante observar o quanto que esse processo nos leva, inclusive, a lidar com a morte de nós mesmos, a morte da imagem que a gente criou de quem a gente acreditava ser, para poder descobrir aquilo que a gente pode ser quando a gente floresce, cresce, grita, brinca, goza, geme, de todas as formas possíveis. E é curioso que quando a gente busca, né, também criar um mundo e ver um mundo florescer nas rachaduras, a gente está em alguma forma também trazendo a morte de quem nós somos hoje, porque o mundo que a gente busca projetar, construir, disseminar em todos os espaços e lugares, é um mundo no qual a nossa identidade hoje, que vive nesse lugar estranho, nessa selva de pedra cinzenta, não estaria adaptado para viver. Ser revolucionário, para mim, é desejar morrer. É desejar que o mundo que a gente vive e como nós somos e quem nós somos nesse mundo que a gente vive morra, para que alguma outra coisa possa surgir da carniça de toda a nossa festa. Perfeito. Muito Bom, obrigado. Muitas ideias para gerar vários conteúdos. Gostei. Thalita, Henrique, Vinícius, Melissa, muito obrigado pela gravação e pela participação. Foi um estrondo gravar com vocês. Para todo mundo que está assistindo, escutando. Muito, muito legal estar aqui. Pode dar os agradecimentos, eu estou exaltado demais.
Então, quem quiser, acompanha a nossa página lá no Insta, né? Bruxaria Carniceira, e converse com a gente. A gente é bem. E cole com a gente. E principalmente. cole com a gente, Só não venha cagar regra, porque quando vem cagar regra, a gente não tem muita paciência. Eu acho que é assim. Vem, nem que for para falar mal com propriedade. Fui, eu vi de perto e realmente é isso. Bagaceiro. Bagaceiros. É bagaceiro. E aí, quem quiser saber isso na prática, vai no dia 9 de agosto, que vai ser um evento assim, maravilhoso. Vamos fazer barulho. Então, venham. Então, galera que está acompanhando, escutando ou assistindo, eu vou deixar as redes sociais da Bruxaria Carniceira na descrição deste episódio. Agradeço a todos, todas e todes e até por acaso. Até.